Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Hoje eu gostaria de estar compartilhando, um dos assuntos mais difíceis e de se compreender que eu tenho compartilhado em todos esses tempos, Mas vamos direto ao assunto. Quando se trata da palavra de Deus, Deus não confia a sua palavra a qualquer um, não. É claro que Deus não faz exceção de pessoas quando se trata da salvação. Mas quando se trata da sua palavra, o cara tem que ser o cara, Todo aquele que não faz caso da palavra de Deus, esse é só mais um no meio da multidão. Mas todo aquele que teme e treme a palavra de Deus, esse sim vai fazer o diferencial no meio da multidão. Porque ele não está preocupado o que vão dizer as lideranças evangélicas ou as lideranças cristãs. E nem tampouco o que vão dizer as igrejas, se vão gostar ou não. Pois o seu objetivo é agradar antes a Deus do que os homens. E quando Deus encontra alguém assim, que tem um comprometimento com a sua palavra, sem jamais ir além do que está escrito, sem jamais acrescentar alguma coisa ou diminuir alguma coisa, ele revela a sua palavra revelada, que traz vida aos que ouvem. E a palavra mata quando não há revelação, porque o temor do Senhor, é o princípio de toda a sabedoria. Eu vou contar aqui 2 casos rápidos para o assunto ficar mais didático, Eu tive um sonho que eu entrava em um salão e nesse salão havia 4 mesas. Cada 4 mesas havia 4 cadeiras. E todas essas cadeiras, dava 16. Então havia 16 irmãos sentados nelas. E eu estava ali junto, com uma Bíblia na mão. Todo mundo estava com a Bíblia na mão. E a gente sentado ali naquelas cadeiras, E o Espírito Santo falou assim comigo: levanta e lê Apocalipse 14 e 16. Aí eu falei para os irmãos, graça e paz, irmão. Eu levantei, todo mundo ficou ali sentado. Eu abri Apocalipse capítulo 14, E quando eu comecei a ler Apocalipse 14, aí Deus me deu a revelação da palavra escrita, do que estava se lendo. E todo mundo se maravilhou, porque entendia o que estava sendo lido. Até eu mesmo, que estava lendo, eu muito me alegrei, porque eu estava entendendo o que estava escrito. E os irmãos também. Aí depois de muito tempo, eu olhei para o lado, eu vi um irmão de terno e gravata, em pé, e falando bem baixinho, com a Bíblia aberta. Aí eu pensei assim, será que esse irmão não está percebendo que Deus está fluindo? Eu vou pedir para ele sentar, se ele estiver falando uma outra coisa. Mas me surpreendeu que ele estava lendo o mesmo livro que eu estava lendo. Aí eu pensei, por que Deus vai ficar ministrando a palavra do Senhor, Se ele estivesse falando um outro assunto, que não fosse Apocalipse 14, 16, eu ia falar com ele para ele sentar, que Deus estava fluindo. Mas ele está lendo a mesma coisa que eu estou lendo e eu estou de camisa normal. Ele está de terno e gravata, está melhor do que eu. Porque vai ficar 2 pessoas, falando a mesma palavra. Eu sentei. Nisso que eu sentei, ele falou mais alto ainda. Aí ele lia a palavra escrita e o Espírito Santo não dava a palavra revelada para ele. E de forma que nós não entendíamos o que estava sendo lido. E todos nós que estavam ali sentados ali se entristeceu, porque não entendia o que estava sendo lido. O Espírito Santo de Deus não revelava a ele a palavra revelada, E depois eu tive um caso semelhante. Eu fui em uma igreja. Aí eu tive uma oportunidade, o pastor ele percebeu que eu tinha o ministério da palavra, e ele falou assim, vem cooperar conosco aqui, ser um dos nossos presbíteros. E na mesma hora eu ia falar não, mas o Espírito Santo falou, aceita, que é só por um tempo. Aí como que esse pastor tinha 2 igrejas, então eu fiquei em uma, ele ficou na outra.
ele ficava na matriz, é óbvio, eu fiquei numa outra. E ele tinha o dom de revelação e de visão. No final do culto, né, todos os irmãos vinham para ele para orar por ele, né, para ser orado por ele, né, e ele dava a revelação e visão. E eu não tinha nem revelação, não tinha nem visão, mas eu tinha o melhor, que era a palavra revelada. Aí como que ele não poderia estar em duas igrejas, eu ficava em uma e ele ficava na matriz. Aí depois de algum tempo, os filhos dele e as filhas dele falaram: papai, o presbítero, ele tem o dom da palavra. Ele compartilha a palavra como se fosse um Silas Malafaia da vida, né? Muito sábio. Aí o pastor ficou com ciúme, porque ele tinha a visão e tinha a revelação, mas não tinha a palavra revelada. Aí ele falou assim para mim: presbítero, de hoje em diante você vai ficar sentadinho aqui. Aí eu falei com ele: mas isso é da parte de Deus ou de você? Ele falou: não, é da minha parte. Aí eu peguei a carteirinha e dei para ele, porque o Senhor tinha falado para mim que eu ia ficar um tempo, e aquele ali foi o tempo, né, que ele queria que eu sentasse, né? Então eu quero assim estar agradecendo essa oportunidade, né, que Deus está dando, né, no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém.